Boa noite, gente. Bem-vindos de volta. Então, como prometido, agora no segundo horário, ao invés de entrar em matéria nova, que a gente precisa falar de bens, eu vou resolver a prova, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida em relação à prova, a gente vai sanando essas dúvidas e falando a respeito, ok? Deixa eu acessar aqui, vamos ver se vocês... Cadê a prova? Deixa eu diminuir aqui para vocês terem acesso ao a minha página. Vamos ver se eu consigo... Vocês conseguem ver a tela do meu computador, que está o AVA aberto? Sim. Tudo certo? Então, vamos lá. Bom, então nessa segunda agora eu vou resolver a prova. E aí a gente vai estar liberado por hoje e se encontra na próxima segunda, ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui, tem gente entrando. Espera aí. Para eu admitir aqui. Então, vamos lá. Nossa primeira questão, ela falava assim, ó. São características das leis. Generalidade, ou seja, elas são gerais. Oi? Oi? Não, porque não estava aparecendo a janela do AVA. Já voltou. Voltou? Então tá. Então vamos voltar. Vamos começar do começo. O duro que tem gente entrando e aparece para mim... Eu tenho que mudar a tela. Mas enfim, vamos lá. Voltou? Todo mundo vendo? Sim. A tela do AVA? Então vamos lá. Então a primeira questão da prova falava assim, ó. São características das leis. 1. Generalidade. Generalidade, sim, elas são criadas gerais. Elas são criadas para todos. Eu não posso criar legislação específica para determinadas pessoas ou determinados fins, né? Então, ela é geral. Então, uma aqui já, só de cara, já é correto. Imperativa. Imperativa, isso mesmo, ela é mandamental. Ela vem com o intuito de acesso e de fazer valer. Então, ela é imperativa. Outro ponto, obrigatoriedade. Obrigatoriedade, né? Tá lá, a gente ainda falou disso na Constituição, que passada a vacatio legis, ela admite eficácia, ela é obrigatória, né? A partir do momento que ela entra em vigor, toda e qualquer legislação, ela é obrigatória. Outro ponto é que essa legislação, ela é permanente. Isso mesmo, ela é permanente. A ideia de toda e qualquer criação de lei é que essa lei, ela perdure no tempo. A regra é que ela perdure no tempo. Eu não tenho, em regra, a não ser para as excepcionais e transitórias, eu não tenho um período pré-definido. Portanto, são características das leis 1, 2, 3 e 4. Alternativa C seria a correta aqui. Alguma dúvida aqui? Não. Então, vamos para a segunda. Na segunda questão, ó. Sobre a revogação das leis, quais estão incorretas? Antes mesmo de dar continuidade, na prova, o meu gabarito inicial, ele tinha uma falha entre na questão 2 e na questão 3, tá? Então, eu corrigi esse gabarito e quando eu lancei as notas, eu lancei com esses gabaritos
com esse gabarito correto, tá? Então, alguns de vocês, quando resolveu a prova, recebeu uma nota, e se vocês observarem o lançamento da nota, ela tá diferente, tá? Porque alguns de vocês, quando resolveram a prova, consideraram como erradas a 2 e a 3. E aí, quando eu fiz o acerto, e estavam corretas, então eu acrescentei essas duas questões, né? Então, alguns de vocês vai ter nota diferente, se vocês já viram lá, as notas foram lançadas na quinta-feira, se vocês observaram, a nota às vezes vai estar diferente. É por isso, porque eu corrigi o gabarito. Em outra feita, os alunos que tinham errado essas questões, a 2 e a 3, tinham respondido, estavam como corretas e, na verdade, elas tinham errado. Eu não reduzi a nota, tá? Eu mantive a nota que vocês tinham tirado, tá? Então, aqueles que, a princípio, né, quando resolveram a prova pelo gabarito errado, tinham ganhado ponto e tal, eu mantive, tá? Eu não diminuí a nota de vocês por conta da questão 2 e 3. Isso eu tive num total dos alunos que erraram, deveria reduzir a nota, se eu não me engano, foram 5 alunos em relação às 3 turmas. Então, eu não sei dizer quais alunos foram, até porque eu não guardo o nome, eu corrijo a prova. Não, eu vejo o lançamento e tal, e lanço as notas sem identificação de nome, até porque essas aulas agora online, eu não consigo associar o nome à pessoa, né? A gente teve pouquíssimas aulas presenciais, então eu não consigo ainda ter essa característica em relação a vocês. Tá? Mas assim, ó, eu mantive a nota, tá? Se fosse para cair, eu mantive. Então, da questão 2 e 3. Na questão 2, fala assim, ó, deixa eu só dar a entrada para alguém aqui. Sobre a revogação das leis, quais estão incorretas? Então, a lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível. Ó, isso aqui é revogação tácita, né? É isso mesmo. Lei posterior vai revogar a anterior quando seja com ela incompatível. Revogou a posterior. Revogação tácita. No 2, lei posterior revoga a anterior. Então, na 2, lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior. Então, a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior. Também, né? Então, a 1 e a 2, ó, já estão corretas. E aí, a 3, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga a lei anterior. Né? Disposição geral. Se eu tiver lei especial anterior, eu não vou ter a revogação da lei, né? Então, dessa feita aqui, ó, o que está incorreto nesse sentido é a 3, né? Então, aqui a resposta correta seria a letra D de dado. Só o inciso 3 aqui que está incorreto. Tá? Então, era a letra D de dado. A próxima, peraí. E aí, vamos para frente. Então, a 1, a gente respondeu, todos os itens lá eram corretos, que era a letra C, e aqui incorreto, só a 3 era incorreto, ficava o gabarito, neste caso aqui, letra D. Alguns de vocês não necessariamente era a letra D, né? Porque ele faz a confusão aqui, em relação aos itens.
Na terceira, dentre as afirmações que seguem, quais estão corretas, né? O início da vigência da lei dá-se com a sua promulgação. Não, não é com a promulgação. O início da vigência da lei, ela se dá após o período da vacatio legis. Então, eu tenho promulgação, tenho a publicação, e aí eu tenho, em regra, 45 dias da publicação para então dar vigência à lei. Então, um aqui, ó, é incorreto, né? 2. O intervalo entre a data da publicação da lei e sua entrada em vigor denomina-se vacatio legis. Conceito de vacatio legis, né? Tá lá nos nossos slides. 3. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Isso mesmo, está lá no artigo e consta de uma das telas do nosso PowerPoint. Então, 2 e 3 aqui são corretos. Neste caso aqui, afirmativa C, de casa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, para aí, tá bom? Pode me chamar aqui. Na questão 4 mais dada do que essa, impossível, né, gente? Complete a lacuna corretamente. Essa aqui parece questãozinha de criança, de pré. Complete a lacuna corretamente. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, né? Letra C. Tá lá no nosso slide também, 45 dias. E aí vai te dizer 3 meses no estrangeiro, se for aceita por aquele país, né? Aqui nem coloquei 3 meses aqui, ó, para vocês nem confundirem, nem terem oportunidade de confundir. Mais fácil que essa questão aqui, só 2 dessa. Aí, na 5, analise as afirmações sobre revogação de novo, ó, sobre revogação das leis e assinale a opção correta. Segundo o princípio da continuidade, via de regra, a lei tem caráter permanente. Está lá na primeira questão. Se você marcou que a lei é permanente lá na primeira, você não tinha como errar aqui. Então, a número 1 aqui, ó, já é correta. A lei pode se extinguir pelo advento do termo fixado para sua duração. O que é termo fixado? A data para encerrar. Então, no caso das transitórias, né? No caso das excepcionais, eu posso ter um termo, né? Termo aqui, eu só não coloquei data fixada para sua duração. Termo é o final, término, né? Então, 2 é correta também. A 3, revogação parcial da lei denomina-se abrogação. Não. Revogação parcial, ó, parcial, não é abrogação, é derrogação. Portanto, ele está pedindo a opção correta, 1 e 2. 1 e 2, letra D de dado. Na questão 6, vai dizer, analise as afirmações que seguem e assinale a alternativa correta. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, com os costumes e os princípios gerais do direito, respeitada a respectiva ordem. Isso mesmo, está lá no nosso slide. Isso faz parte da integração, né? Quando eu não tenho integração, quando eu não tenho uma lei abstrata que vai casar, né? Vai se adequar ao caso concreto, que é a subsunção, né? Se eu não tenho possibilidade de subsunção, eu vou utilizar da integração,
não se trata de regra de interpretação. Então, a 1 ali está correta. Um dos requisitos para aplicação da analogia é a identidade de fundamentos jurídicos no ponto comum às situações. Está lá no nosso slide. Se você tivesse olhado os slides, tinha respondido. Então, o 2 é correto. Analogia também é denominada interpretação extensiva? Não, né? Analogia não é caso de interpretação, é de integração. Então, 1 e 2 são corretos. Alternativa D de dado. 7. Questão 7. Quanto aos costumes, né? Assinale a opção correta. Os costumes são fontes formais do direito. Nossa primeira aula, nossos primeiros slides, né? A lei, quando a gente fala de normas jurídicas, a gente tem fontes aonde? Na lei, nos costumes, nos princípios gerais do direito, né? Então, é fonte formal, né? E aí, são elementos dos costumes, a prática reiterada de um comportamento e a convicção de sua obrigatoriedade. Está nos nossos últimos slides, quando a gente fala depois de analogia, fala de costumes, está lá também. E o terceiro aqui, ó, existem 3 espécies de costumes, second legem, prater legem e contra legem, também está lá no nosso slide, né? Resposta correta aqui, ó. Afirmação 1, 2 e 3 estão corretos, né? Fácil, fácil, gente. E aí a questão 8. Questão 8. Dentre as afirmativas que seguem, quais são corretas? A subsunção, eu falei há pouquinho o que é subsunção. Enquadramento perfeito entre o fato típico e o conceito abstrato da norma. É isso aí mesmo, é o conceito de subsunção. Está lá no nosso slide também. Interpretação autêntica é aquela fixada pelos tribunais? Não, interpretação autêntica quem faz é o legislador, é aquele que criou a norma. E aí na identificação de qualquer falha, erro grosseiro ou qualquer duplicidade, ele pode lançar-se de uma nova legislação revogando a anterior. Interpretação judicial, ó, o próprio nome já está dizendo, judicial é feita pelo legislador? Não, pelo juízo e pelos tribunais, né? Em relação ao caso concreto. Portanto, a única alternativa correta aqui, ó, é a 1. Então, letra B de bola aqui, apenas a 1 está correta. 9. Vamos lá para 9. Em relação a 9, né? São meios de interpretação gramatical, racional, sistemático, histórico e sociológico. Tá lá no nosso slide. Todos eles aqui são corretos. Então, alternativa C, gramatical, de acordo com aquilo que está escrito, né? Racional, os fins sociais, o racional de acordo com os fins que a ideia do legislador, o sistemático, porque você não interpreta a norma por si, mas todas as normas que estão relacionadas àquele tema, histórico, de acordo com o fato histórico, sociológico, de acordo com os fins sociais relacionados à norma. Então, tá aqui, ó, C, todas elas são corretas. E aí, a nossa última questão dessa prova mega fácil, né? Estavam todos nos nossos slides, né? A última aqui. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação do texto da lei destinada à correção, o prazo para sua entrada em vigor é 45 dias, né? Porque será computado integralmente após a nova publicação, porque é uma nova lei, ainda que seja para corrigir erro ortográfico, né?
ou concordância nominal verbal. Ainda assim, eu tenho que dar publicidade de 45 dias para então ela entrar em vigor. Então, será computado integralmente após a nova publicação. Letra C, de casa, né? E aí, deixa eu encerrar aqui, né? Essa foi nossa prova, mais fácil que essa, só 2 dessa, né? Mais fácil que essa, dificilmente vocês terão como minha prova, né? Alguma dúvida, gente? Em relação às questões que vocês queiram sanar? Eu tenho, professora. Diga. Eu acho que a minha prova não foi essa, porque se eu tivesse feito, eu tinha tirado 10. Foi sim, eu a não prova. tirei 10. Tenho essa mesma dúvida, Sandro, porque olha. Pois é essa a prova. A mesma prova. É uma prova única. A única coisa que pode acontecer é as alternativas ali do gabarito, ao invés de ser D, ser A, ser B, porque ela embaralha. Mas a questão é a mesma, tá? A única coisa que ela embaralha, às vezes, nem a ordem das questões ela vai mudar. O gabarito é o mesmo. Pois é, falaram para mim, professora, estava cheio de pegadinha, estava difícil. Não estava. E nem tinha nem pegadinha eu deixei. A única alternativa que eu acho que poderia confundir um pouquinho foi aquele de termo fixado, que seria a data pré-fixada e tal, mas era só pensar um pouquinho. No mais, tava, mamão com açúcar, igual eu prometi que eu ia fazer. Mas como que pensa, professora? 4 provas pra gente fazer com esse portal com uma bênção. Quero ver, hein? Vocês tinham 15 dias para fazer 5 provas. Mas, enfim, foi a nossa primeira... tudo é novidade, né, para todo mundo e tal. É claro que nossa segunda prova vai ter uma quantidade maior de conteúdos, né, porque a gente começa com pessoas e vai ter bens. Eu optei por não entrar em bens hoje, porque é um monte de detalhezinho e eu acho que é melhor a gente começar num primeiro horário e aí... Professora, Oi? onde eu consigo ver as questões que eu errei? Pois então, eu não sei, André, se você lá no... Agora que tá liberado, se você consegue... Para mim, aparece assim, quando eu abro a prova, quer ver? Eu vou mostrar... Deixa eu ver se ainda... Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Eu vou mostrar como eu vejo, tá? Vocês estão vendo a tela de novo? Sim. Deixa eu sair aqui. Então, deixa eu voltar aqui e eu vou mostrar para vocês como eu vejo. Gente, sabe como que eu descobri que o gabarito da prova estava errado? Eu resolvi a prova e tirei 8. Aí que eu identifiquei. Então, para mim, quando eu abro a prova, igual aqui está em progresso, porque seria a prova que eu acabei de mostrar para vocês, né? Como se eu estivesse resolvendo. Para mim, aparece essa roldaninha, E aí aparece resultado, nota, resposta, o que vocês colocaram, entendeu? Eu não sei se no de vocês tem essa roldana aqui também, bem do lado direito. É uma engrenagem, né? Deixa eu ver se tem no meu. Entendeu? E aí ela aparece. Então eu não tem, sei. professora, que eu No meu não tem, não. Então, aqui, Eu acho que o gabarito da minha tá errado também. Não. Quer ver? Deixa eu... Mas vai ter opção futura da gente ver qual que a gente errou? O que acontece? É porque igual aqui para mim, aparece todas de todo mundo, entendeu? Quer ver?
Pode mostrar sua, André? Oi? Pode? Pode. Aqui, ó. Pode. Então, aqui aparece assim, ó. Parece que você errou a primeira, foi considerada como errada, e aí a segunda e a terceira eu considerei verdadeira. Então, sua nota, André Luiz Bressani, ó, ficou 9. Vai aparecer 900 para você. 9? Uhum. 7, né? Não, aqui tá 7. Não reclama, Mas amado, não reclama. Olha lá no... Aqui tá 7. Olha, Vai lá no sistema e olha a sua nota lá. Vai estar 900. Ah, então eu errei uma só? Não, se você quiser, eu considero as 2 e 3 erradas. Não, A nota. não, é que para minha visualização, Vamos eu lá, ó. acertei 7 e errei 3. Então, assim, ó, você entrou atrasado na aula agora, né? É, na segunda foi. Então, tá. Então, eu vou voltar. Depois que vai na acontece? minha, professora, por favor, também. Quem que falou agora? O Sandro? Olha Isso. a minha que é F, é antes do S, ó. Já vai descendo devagar. Vocês viram a nota de vocês no sistema? Eu vi, Eu até vi, mas eu achava Deu muito pouco, 900. professora. Eu tentei fazer até o cálculo para saber quantos que valia cada um, porque eu não estava entendendo. Eu estava Vale com 100 7 pontos com cada. 900. Vamos lá. Quem que chamou de F? Quem que é o eu, F? Fabielle. Ah, Biel. Aqui, aí, ó. Aqui. Aí, ó, Fabi, você vai tá com 1000 pontos lá. Não, 1000 não. Não. Você vai estar com 900 lá. Sua nota. Professora, VW aí, professora, fazendo favor. Não, Professor, peraí, então cada Ô, questão gente, valia olha 100, aqui. 100 Vamos lá, pontos. vamos considerar. Olha só. Vocês entrem aí no sistema e busquem a nota de vocês, tá? Aham. Para quem entrou atrasado, depois que eu já tinha começado a resolver a prova. Senão eu vou começar a ver, a gente está com 24 alunos em sala. Deixa eu parar aqui. O que acontece? O meu gabarito inicial estava com problema na questão 2 e na questão 3, tá? E aí, o que eu fiz? Quando eu puxei o relatório da nota de vocês, de todo mundo, porque vem para mim, eu não separo por A, B e C, vem de todos os alunos que fizeram. Mais de 100 alunos fizeram a prova. Esse meu relatório, eu identifico todo mundo que tinha acertado a questão 2 e a questão 3. Então, quem acertou a questão 2 e a questão 3, com o gabarito correto, eu acrescentei os 2 pontos na nota, o que equivale a 200 pontos, tá? Então, por isso, André, você lá, Entendi. quando você resolveu a prova, aparecia 700. E se você for olhar no sistema, a sua nota vai estar 900, porque você tinha acertado a segunda e a terceira questão. Então, aqueles que acertaram, que tiveram acerto da segunda e da terceira, com o gabarito, eu considerei, tá? O que acontece? Eu descobri esse erro no gabarito no final da semana anterior. Então, quem fez a prova depois que eu já tinha consertado o gabarito, já teve a nota correta, tá? E mesmo aqueles que, igual no caso da Fabi aqui, ela tinha errado a segunda questão, né? Que pudesse dar decréscimo na nota, diminuir a nota, eu mantive e considerei a nota de vocês que já estava no sistema, tá? Então, se você tirou, sei lá, 5, e aí corrigindo o gabarito, se a nota ia para 4, eu mantive o 5, tá bom? Isso aconteceu, se eu não me engano, com 5 ou 6 alunos. O restante, eu só tive a acrescentar a nota, tá bom? Tá certo? bom. Deus lhe pague, viu? Deus, amém. doutora Karina, dá uma olhada na minha aí. É o Sandro? Professor, Não, Gerson. eu tô na fila, professor. Gerson, espera aí. Eu tô na fila, olha a minha aí. Espera aí, vou olhar do Gerson primeiro. Eu não vou mostrar a tela, tá? Professora, ainda bem que a senhora acrescentou, que a minha a senhora deve ter acrescentado, né? Gerson, você errou a questão 1, errou a questão 5 e errou a questão 7. Você errou 3 questões. Quem mais que pediu? Sandro. Sandro. Vamos lá.
Sandro, Rogério. Sandro, você errou. Aqui aparece como tivesse errado a questão 3 e a questão 6. Aí a 3 eu considerei, então você ficou com 900. Só um errado. Quem mais? Ainda está Adolfo, 800 para mim no professora. portal. Hã? No portal já estava 800. Flávia. Espera aí. Afirmativa. No portal tá 800? Certeza? Tem, ó, cuidado que lá vai ter 800. Tem que ver se é a prova oficial que tá 800. A prova oficial é para estar 900. 800 você pode ter de atividades extras que eu considerei. Se tiver 800 mesmo, você me manda, eu peço a retificação da sua nota. Quem mais? Flávia, prof. Adolfo. Peraí. Oficial? Não entendi. É Adolfo. para olhar na avaliação oficial? É lá na nota oficial. Rodolfo, cadê? Rodolfo, Adolfo. você fez... Adolfo, desculpa. Não, tranquilo, professor. Eu não ligo para isso, não. Para mandar por e-mail para a senhora, professora, que está 800 mesmo a minha. Espera aí que eu já entro aqui. Adolfo Rogério Zanetti. Adolfo, aparece para mim o seguinte, ó, que você errou a primeira, a quinta, a Se eu errei sétima, mais de 3, nem a precisa. oitava. Então, a 2 e a 3 está considerada. Quem mais, gente? Só mais uma, hein? Flávia, professora. Flávia. Pessoal, eu acho que a alteração está em meus pontos. Acho que se entrar lá em Tá, meus pontos, pontos. consegue. Isso mesmo. É, Flávia, Isso mesmo. o que aparece para mim errado é a primeira e a 7. 1 e 7, errada. Então, vamos lá, ó. É só vocês entrarem em meus pontos. Eu fiquei na vocês vão- dúvida, porque nos meus pontos tem que a avaliação Aí oficial vocês é vão ter assim, 5 ó. Eu mil. vou abrir, quer ver, ó. Eu vou... Deixa eu... Cadê o Gerson aqui? Professora, Oi. por que lá na avaliação oficial está escrito 5.000? Não, aí é o total. Mas a gente vai ter 5 avaliações, cada uma valendo 1.000? Gerson. Cadê aqui? Não. Vocês têm a avaliação oficial, que vale 1.000. A atividade de sala de aula, que vai estar 800. Alguns vai estar 1.000, dependendo da atividade que fez. A atividade virtual e a atividade transversal. E aí tem o total. Vocês podem chegar até 12.000. Então, vocês podem chegar até 12.000 pontos. Tá? Sandro, deixa eu ver aqui. Próximo. Quanto tem que tirar no total para passar de semestre? Ô, professora, no meu fala que eu Oi. posso chegar até 14.000 pontos e a avaliação oficial tá como 5.000. O máximo Não é de porque pontos. você tem... É que acontece? Você tem uma primeira avaliação que é 1.500, mais 1.000 pontos que é das atividades em sala, 2.500 pontos. E na segunda avaliação você tem... Tem alguém que está com o fone aberto. Ô, Sandro, sua nota na prova tá 800. Pois é, a senhora falou que tinha uma correção que iria para 900, que eu acho que é a segunda eu errei. Deixa eu voltar lá na nota, peraí. Deixa eu ver onde que... E eu Deixa gravei a voltar. senhora falando que é 900, tá? É, né? Deixa eu voltar lá na prova, peraí. Professora, Oi.
quantos pontos que a gente precisa para passar total? Em relação à prova em si, você precisa ter total entre a N1 e a N2, precisa de 1.500 pontos. E aí, isso vai compor, se eu não me engano, 40% da sua nota. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho veio uma... Como é que fala? Veio uma... tipo um PowerPoint da coordenação explicando a questão dos pontos. Eu vou encaminhar no WhatsApp, questão dos líderes, e aí eu vou pedir para os líderes passar para vocês, e aí vocês lá têm essa questão dos pontos bem certinho, tá? Sandro, verdade mesmo, tá? Seria 900. Eu vou fazer a retificação da sua nota, tá? Ok, obrigado. Imagina, não por isso. Né? Feito, gente. Eu acho que é isso em relação à prova. Tá? Se eu vou fazer uma varredura em relação a as notas e ver se eu passei batido em alguém também. E aí, se tiver, eu já peço a retificação, tá bom? Não tem problema quanto a isso, não. E aí a gente faz os acertos disso. Tá certo? No mais, Então, tudo bem? Oi. Então, no caso, a gente vai ter mais uma prova, é isso? Isso, tem mais uma prova ainda esse semestre. Tem mais uma prova e tem atividades em sala que eu vou começar a passar a partir da nossa próxima aula. Tá? Então, provavelmente a partir da próxima aula a gente vai ter a aula. E aí, até na sexta-feira, eu lanço um quiz para vocês responderem no sistema valendo pontos também. Tá? Eu tenho, além da nossa prova que vai valer 2.500 pontos, a gente também tem mais 2.500 pontos de atividade em sala. No mais, o que cabe a vocês é entrar lá no portal em relação às aulas e resolver aqueles exercícios que tem lá, que também vem em relação de pontos e facilita para você passar na matéria. Não, porque aqui no portal tá aqui mínimo 7.000 pontos. É isso que eu queria saber. Esse mínimo é o mínimo para passar 7.000 pontos? Sim, só que desses 7.000 pontos, 1.500 pontos tem que ser das provas. Então, você tem que ter pelo menos 1.500 pontos em relação às duas provas. Ainda que o restante de pontos você consiga por atividade transversal, por atividades em sala, pela nota máxima. O nota máxima, você adquire a pontuação para todas as matérias, gente. Então, é legal de fazer. Eu já tenho 7.000 pontos, certo? Porém, eu não tenho 1.500 pontos ainda da matéria, da prova. Da prova. E você reprovaria, entendeu? Ah, entendi. Ainda que você tenha os 7.000 pontos, mas você não tem 2.000... Outro requisito, não basta ter os 7.000 pontos. Tem que ter pelo menos a soma entre a N1 e a N2, tem que dar 1.500 pontos. Certo? Certo, entendido. Entendido? Obrigado. Mas, de qualquer forma, eu vou encaminhar esse formulário não, mas é um PowerPoint da coordenação explicando a questão dos pontos, para vocês terem um entendimento, e aí qualquer coisa, se tiver dúvida, aí a gente conversa. Eu vou dar uma estudada neles também, porque eu ainda estou aprendendo igual. Né? Feito, gente? Mais alguma dúvida em relação à prova? Nada? Que silêncio. Ó, então... Não, tranquilo. Então, tá bom, ó. Então, uma ótima semana para vocês. Protejam-se, se sair de casa, usa máscara, né? Se cuidem, álcool em gel, lavem bem as mãos. Vamos superar tudo isso e que a gente possa, segunda-feira, estar aqui nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-local, ok? Ó, beijo da tia Cacá e até a próxima aula. Fui, gente. Ok. Boa noite, professor. Tchau, Obrigado. professora. Boa noite, obrigada.